Pois bem, hoje a gente vai falar sobre as limitações humanas e, evidentemente, limitações humanas tentando seguir ou na busca que nós temos de seguir as verdades universais, as palavras que Jesus nos deixou, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente tem aqui por base uma citação lá de Mateus, no capítulo 6, eu vou passar rapidamente uma revisão no Sermão da Montanha, para a gente entender um pouco, refletir um pouco o que é que Jesus está nos passando nesse primoroso texto do Sermão da Montanha. Vale lembrar que, se pegarmos aí umas palavras reportadas a Gandhi, ele disse que se todos os livros e escritos do mundo se perdessem e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Então, essa sabedoria profunda que tem o Sermão da Montanha é a base, praticamente, de todo o Evangelho, porque eles nos conta, é o roteiro que Jesus nos dá de como nós sermos felizes, de como nós seguirmos Deus. O Sermão da Montanha vai do capítulo 5 até o 8, a gente vai parar aqui no 6, e ele começa lá no começo do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, que a gente está pegando por base, falando das famosas bem-aventuranças. Ou seja, Jesus nos inicia dizendo o que é ser feliz. E uma felicidade diferente da felicidade que a gente está acostumado. Está acostumado em querer ter a felicidade para si. E aí Jesus fala do bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos e assim por diante. Então, a felicidade, ela depende de algumas atitudes nossas, de um comportamento íntimo. Né? Misericórdia não é um comportamento externo, mas é um comportamento íntimo. E primeira coisa que ele nos fala é: isso aqui é ser feliz. Mudem o seu paradigma. Isso aqui é ser feliz. Ser feliz é ter um coração puro. Ser feliz é ser humilde. Ser feliz é ter fome e sede de justiça divinas e não justiças humanas. Isso é ser feliz. Né? Ser feliz não é, por exemplo, você angariar bens materiais. Então, uma das primeiras perguntas que geralmente a gente coloca nos cursos que a gente faz aí junto às instituições espíritas é: o que é ser feliz para você? E Jesus nos diz o que é ser feliz dentro do Sermão da Montanha. Depois dele falar o que é ser feliz, aqui são as bem-aventuranças, ele vai nos orientar a como que nós devemos agir para alcançar essas bem-aventuranças, para sermos felizes. Logo em seguida dele relatar as bem-aventuranças, ele fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, incitando-nos ao dever, como a nos dizer: depende de vocês, você tem que fazer por onde, o esforço é individual para poder alcançar a bem-aventurança. Você é o sal da terra e terra íntima, você é a luz do mundo que você vive, você tem que trabalhar em si mesmo, passando as dificuldades inerentes ao processo, para que você consiga ser feliz, para que você consiga seguir Deus. Logo em seguida, ele vai comparar a lei antiga. Né? Ele fala: não vim destruir a lei. Olha como é sábio, são sábias essas palavras. Jesus diz: felicidade é isso, é seguir Deus, e é uma felicidade íntima. Depende de você e do seu esforço, mas não se ache legislador universal. Não ache que você vai fazer as leis universais. As leis estão postas no mundo desde a antiguidade. E Jesus não veio destruir a lei, ele veio levar o nosso entendimento a um grau mais elevado, veio dar-nos o bom entendimento, porque nós deturpamos pela nossa materialidade e pelo nosso egoísmo. Então, faça o seu dever, o dever é seu, está em suas mãos, mas não se envaideça, não queira adaptar a lei divina às suas necessidades, aos seus desejos pessoais. E a gente sabe que, se não nos vigiarmos aí de uma maneira muito ostensiva, é o que a gente faz. A gente começa a querer alterar um pouquinho o evangelho, interpretar de uma maneira um pouco diferente a palavra dos espíritos superiores, para que a gente não tenha que mudar tanto. E é isso que Jesus fala: não vim destruir a lei,
vim elevar o teu entendimento da lei para que você pense fora de si, para que você não se coloque mais no centro. E aí ele começa a dar exemplos dessa justiça antiga, que os homens interpretavam a lei mosaica, para como deveria ser interpretada. E aí ele diz: se a vossa justiça não superar a justiça dos escribas e fariseus, a gente não chega ao reino dos céus. Ou seja, se a gente não mudar de postura, com a postura que a gente tinha, egocêntrica, materialista, a gente não vai conseguir entrar no reino dos céus. Apesar do dever ser nosso, não se envaideça querendo deturpar o cristianismo. Entenda que a lei divina é una e imutável, ela não mudará apenas porque você não a compreende. A lei divina não será alterada apenas porque você sofre por descumpri-la. Quem tem que mudar é você para passar a cumpri-la e parar de sofrer. A lei divina não vai ser alterada, por pior que seja o nosso sofrimento, porque ela nos traz a consolação à medida que nós a seguimos. Quando nós teimamos em não segui-la, vem o sofrimento como um alerta instintivo para nós pararmos de agirmos daquela forma e buscarmos essa felicidade que é inerente ao ser humano. Então, Jesus fala que nós temos que levar a nossa justiça, ou seja, o nosso senso do que é justo, de fazer o que é bom, para além do entendimento materialista e egocêntrico em que nós nos colocamos no centro do universo, tal como é a atitude que Jesus relata dos escribas e fariseus. E aí ele vai dando vários exemplos, né? A gente sabe, o bicho que foi dito aos antigos: amai os vossos inimigos, amai o vosso próximo, poderás odiar o vosso inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e assim por diante. Dá vários exemplos de mais interpretações que nós fizemos da legislação mosaica, e termina o capítulo 5 dizendo: sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aí começa um outro discurso, um outro tom nesse Sermão da Montanha. Primeiro Jesus diz o que é felicidade, depois ele diz: depende de você, você é a luz do mundo, o sal da terra, depende exclusivamente de você alcançar essa felicidade. Depois nos exorta a não nos envaidecermos e queremos ser legisladores universais, alterando a lei para nos satisfazer. Ao contrário, nós temos que alterar a nós mesmos para entendermos e seguirmos a lei. E também nos relata, nos alerta para que nós mudemos o ponto de vista do que é justo. O senso de justiça, de virtude, do correto e do incorreto, né, do certo e do errado, tem que mudar, a gente tem que tirar a gente do centro. E aí ele termina: sede, portanto, perfeitos. Nós sabemos que não seremos perfeitos como Deus, né, na infinitude, né, a perfeição infinita. Mas Jesus não diz aí que nós temos um objetivo final de sermos perfeitos igual a Deus. O que ele nos relata é: sede, portanto, perfeitos, igual vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, jamais pare de buscar a perfeição. Jamais pare de querer ser melhor. Jamais pare de querer aproximar-se de Deus, porque a felicidade depende disso. Felicidade é aproximar-se mais de Deus. Então, quando você desistir de aproximar de Deus, você vai sofrer. Espíritos superiores estão em um processo de evolução contínua e consciente. Nós estamos em um processo de evolução contínuo, mas por vezes inconsciente, não voluntário, porque vêm as provas para nos empurrarem para o caminho correto, né, para a gente criar consciência e tomar as rédeas da própria evolução. Então, sede perfeitos. Não desista de melhorar-se, porque a vida e vida eterna, vida de espírito, é melhorar-se sempre. Não há fim na estrada evolutiva. O fim é a infinidade divina, e infinidade por si só não tem fim. Portanto, a evolução ela é eterna, e isto é bom, porque se eu posso me aproximar ainda mais de Deus, significa que eu posso dar um passo a mais em matéria de bem-aventurança, em matéria de felicidade. E a partir do capítulo 6, que é o nosso ponto aqui de estudo, Jesus vai nos direcionar algumas atitudes de como nós devemos agir para cumprir o sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. O que nós temos que fazer neste processo evolutivo? Qual é a nossa postura? E aí ele começa dizendo: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens. De novo, vossa justiça não é justiça humana, não é
justiça punitiva por sanção, mas justiça divina. O que é justo perante Deus, o que é realmente nobre, o que é realmente bom. E a primeira orientação de Jesus para nós seguirmos um processo evolutivo consciente é: pare de querer aparecer para os homens. Pare de querer mostrar para os outros que você é bom, que você é virtuoso. Não é esse o objetivo. Se nós estamos seguindo a Deus, e ele vai terminar o capítulo 7 dizendo isso, né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E a vontade de meu Pai que está nos céus não é que eu apareça para os homens, mas que eu exerça o meu dever. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Quem não tem, não vê. Uma hora vai despertar e a cegueira sai dos olhos para começarmos a enxergar o caminho correto. Então, primeiro passo, não queira aparecer para os homens. E ele resume essa justiça, até pegando um pouco do conhecimento, da tradição daquele povo, em 3 atitudes, né? O dar a esmola, o obrar, né? O fazer a caridade, orar e jejuar. Evidentemente que tem um simbolismo aí inerente nessas 3 ações. O fazer a caridade é o bem externo que eu faço, é a ação exteriorizada que eu faço para os outros, para o mundo, para a sociedade, para aqueles que não estão comigo, que não estão em mim, né? Não sou eu. O orar é o manter-me vinculado com Deus, aí questões de sintonia, se a gente for trazer aqui para as palavras 2 espíritos dentro da própria codificação, eu manter-me em sintonia sempre, disciplina mental, disciplina emocional, disciplina comportamental, e o jejuar, que é o autossacrifício, a autodisciplina, a famosa reforma íntima, a automodificação, que requer um jejum, não alimentar-se das coisas do mundo, né? Não me alimentar das coisas inerentes à minha inferioridade, mudar os meus desejos, mudar os meus gostos, as minhas paixões interiores. E aí ele fala as 3 ações justamente nesse sentido, para nós não aparecermos aos outros, né? Quanto à caridade, a dar a esmola, ele fala que a tua mão esquerda não saiba o que faça a sua mão direita. Toda ação boa que eu fizer não é para eu aparecer, não sou eu que tenho que ser reconhecido, mas sim Jesus. Lembramos lá das palavras de João Batista, né? Eu devo diminuir para que ele apareça. Então, ele, Jesus. Então, toda ação boa que eu fizer, eu não devo ter por objetivo, ainda que ínfimo, lá escondidinho lá dentro, lembrando que estamos falando aqui de objetivos íntimos, de aparecer, de ser reconhecido. Sabe aquelas horas que a gente quer um reconhecimento, uma gratidão, um afago, alguém dizer, nossa, que bom trabalho seu. É isso que Jesus está falando em matéria de trabalhos no bem, né? Nós temos que ter a aprovação de nossa consciência, independentemente se os olhos que observam a nossa atitude conseguem perceber o que está por trás dela, das boas intenções, das boas qualidades que nós temos ou não, sendo reconhecido ou não pelos homens. Depois o orar, ele fala, ore em segredo, não para os homens verem, não ore em pé nas sinagogas, nas ruas e nas esquinas, para que os homens vejam e saibam que você está orando. Ore em segredo, recolha-se no seu quarto íntimo, porque Deus, que vê o que está oculto, saberá recompensá-lo. Então, esta oração, esta ligação que eu tenho com Deus, não é uma ligação para que os homens vejam. É apenas eu, como trabalhador do Cristo, mantendo-me em sintonia com os meus mentores, os meus tutores, aqueles que sabem mais do que eu, para que eu não me desvie tanto do caminho e quando eu tenha as minhas escorregadelas da minha estrada evolutiva, saiba levantar-me com nobreza, altivez, para corrigir as minhas falhas e continuar seguindo em sempre. É aí que ele dá relata o Pai Nosso, né, a oração dominical, e ele fala como orar. Não vamos entrar aqui no contexto do Pai Nosso, ele pode fazer isso em outro momento, do que significa. O Pai Nosso é extremamente profundo em como nós temos que agir no nosso processo evolutivo, como nós agimos conosco e com Deus para sermos felizes, para seguirmos Deus. No terceiro aspecto da ação, ele fala do jejum e fala para nós não nos demonstrarmos abatidos, de cabisbaixos, entristecidos, para que os outros reconheçam o nosso grande sacrifício perante Deus. Fala para nós ungirmos a cabeça, lavarmos o rosto e entrarmos e continuarmos na vida com altivez, com alegria, com firmeza, por mais difícil que esteja o seu sacrifício íntimo, para que passemos aos demais sempre fortaleza e estímulo
moral. Depois, Jesus vai passar por mais 3 pontos em qual é o nosso objetivo de vida. O primeiro, no caridade que você faz externo, mantenha a sintonia com Deus e o esforço íntimo temos que fazer por Deus e não pelos outros, não para ser reconhecido, mas pelo senso de dever lá atrás que ele disse, vós sois o sal da terra. Temos um dever a cumprir, tem um apoio que eu busco pela oração, tenho um dever exteriorizado pela minha transformação íntima, naturalmente eu exteriorizo isso no meu comportamento social, e tenho um dever íntimo comigo mesmo que ninguém vai ver, de autodisciplina, de abrir mão de comportamentos que não são superiores, comportamentos íntimos refletidos ou não em meu exterior. E aí ele dá 3 outros conselhos ou exortações, porque Jesus não dá conselho, ele exorta, né? De como agirmos para buscarmos aquela felicidade das bem-aventuranças. Ele diz, não busqueis os tesouros da terra, mas os do céu. E aí cabe a nossa reflexão, o que te faz feliz, né? Coisas do mundo, o conforto, aquilo, a minha felicidade depende de quem está do meu lado ou depende em eu ser útil ou não? A minha felicidade depende das mazelas que eu passo, das benesses que eu recebo, ou ela independe do ambiente externo que eu estou, desde que eu possa ser útil, e ser útil todos nós podemos o tempo inteiro, né? Servir, podemos, ainda que pelo pensamento, nós podemos servir ininterruptamente, encarnados ou desencarnados, na miséria ou na riqueza, na saúde ou na doença física, em qualquer ambiente que estejamos, podemos ser úteis. Então, não busquemos os tesouros da terra. Mude o seu paradigma, que busque a felicidade, portanto, você tem que gostar das coisas que te fazem felizes, e não das coisas que te dão satisfações temporárias. Essas são ferramentas, não se apegue a elas. Sua felicidade não depende delas. Faça com que sua felicidade dependa das coisas do céu, das coisas perenes. E uma delas é ser útil. Se você for feliz sendo útil, você pode ser feliz eternamente. Se você for feliz estando com A, B ou C ao meu lado, vocês encarnarão em tempos diferentes e, evidentemente, vão ter períodos afastados e períodos juntos. E se eu sou feliz porque eu tenho beleza ou saúde física ou qualquer coisa que dependa do meu corpo, o meu corpo perecerá uma hora e eu deixarei de ser feliz. Então, Jesus nos exorta, mude o seu paradigma e seja feliz com coisas eternas. Se você quer uma felicidade eterna, se você quer a bem-aventurança que Jesus disse, coloque-a em coisas eternas. E vai ter que mudar o seu gosto. Tesouro é o que você dá valor, né? Então, dê valor às coisas do céu e não às coisas do mundo, às coisas eternas, não às coisas perenes. Tudo aquilo que eu dou muito valor, tenho muita estima e perece, cabe a minha reflexão de mudar os meus gostos, mudar os meus desejos, mudar o que me agrada, para que eu passe a me agradar das coisas não materiais. Depois ele diz que teu olho seja são e não que teu olho seja doente, ou seja, mude a forma de você ver as coisas ao seu redor. Veja pelo olhar de Deus, pelo olhar do Espírito. Busque onde você pode ser útil. Mesmo nas trevas, busque um ponto de luz e estimule esta luz para que ela cresça, ao invés de querer destruir as trevas, ilumine-a para que esta luz dissipe as trevas naturalmente. Então, mude o seu foco, o seu ponto de vista. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item lá sobre o ponto de vista. Mude o ponto de vista para que você veja absolutamente tudo e todos pelo foco da eternidade universal, pelo prisma divino, e não mais a partir do meu olhar egocêntrico, onde eu sou o centro das coisas. E o terceiro comportamento que ele nos exorta é que nós não podemos servir a 2 deuses. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao materialismo, ao nosso ego, à nossa vaidade. Não dá para servirmos a nós e a Deus. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo as minhas riquezas inferiores, a minha vaidade, por exemplo. Portanto, toda vez que eu atendo ao meu desejo egoísta, eu estou desatendendo as leis universais. E ele fala, né? Ou você vai servir a um, ou você vai servir a outro. Ou você ama um, ou você ama outro. Não dá para fazer as 2 coisas. E, infelizmente, é o que mais a gente tenta, né? Agradar a nós e agradar a Deus. Eu sirvo a Deus desde que aquilo me agrade. E isto é um equívoco. E Jesus deixa muito claro. Entenda, meu irmão, não dá para fazer as 2 coisas. Você mude seus gostos, mude o seu olhar, entendendo
que para servir a Deus eu não posso mais me colocar no centro do meu próprio universo, né? O que Jesus fala lá na oração dominical, no Pai Nosso, né? Que venha a nós o vosso reino. Não é externo, é íntimo. Deus deu o meu íntimo para mim mesmo, para que eu leve o meu íntimo como reino pessoal ao próprio Criador. E no Pai Nosso ele diz: entregue o seu reino íntimo ao governo divino. Que no meu interior não seja mais eu que governe, não são os meus desejos, os meus interesses. Eu não reino mais no meu reino íntimo, que venha a nós, que o meu reino íntimo seja governado agora por Deus, que venha a nós o vosso reino e não mais o meu reino. Não é o meu governo, mas o governo divino que comanda o meu íntimo, parcela do universo que tenho por dever levar ao Criador. Dito tudo isto, Jesus começa agora na nossa reflexão de hoje, dizendo: por isso vos digo, com tudo isso dito, o que é felicidade, você tem o seu dever, não ache que você vai alterar as leis universais para te agradar, não que a sua justiça exceda a justiça dos fariseus, pense como espírito e não como matéria, ore, jejue e faça a caridade, não para aparecer, mas para poder ter maior consciência para cumprir o seu dever, tenha tesouros no céu, dê valor às coisas eternas, não às coisas temporárias, mude o seu ponto de vista e retire-se do centro do teu universo para passar a enxergar com olhar divino e entenda que não dá para atender duas coisas. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Não dá para fazer um meio termo. Dito isto, ele diz: não vos preocupeis com a vossa vida, nem com o que haveis de comer, nem com o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes. E aí ele dá o exemplo das aves dos céus que não trabalham e Deus provém um alimento para elas. Que as flores, os lírios do campo não trabalham e Deus provém a beleza a elas, as vestes a elas. Ele dá até uma referência lá a Salomão, dizendo que nem Salomão, no esplendor de sua glória, se vestia como os lírios do campo. E nessa passagem tem uma reflexão muito bacana que Jesus ele resume as consequências do que ele falou. Ele diz lá do que a nossa vida, a nossa vida real não deve ser uma vida pautada em nós mesmos. Diz assim, não é a vida mais que o alimento, então não procure, não se preocupe, não se angustie, não é uma preocupação corriqueira, eu estou falando para a sua vida não seja direcionada à manutenção da sua vida carnal. Que o seu objetivo existencial não seja a manutenção da tua vida carnal, porque a vida é mais que o alimento, a vida é mais do que comer, beber, se divertir e instruir-se nas academias humanas. A vida é muito maior que isso, entenda. E quando ele fala, a vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Ou seja, no meu corpo, eu não tenho que ter como objetivo existencial manter a beleza física, ter boas roupas, ter boa aparência, as máscaras sociais que eu visto. Seu objetivo existencial deve ser além disso. Porque o corpo não foi feito para te servir, para que você tenha uma boa máscara social, para que você tenha facilidades, para que você tenha sequer saúde física. Isso tudo é um instrumento. Ele fala lá na frente, Deus sabe que você precisa disso. Mas procure antes servir, buscar o reino dos céus e tudo isso lhe será dado de acréscimo. Porque isso não é o seu objetivo. O seu objetivo sequer é manter a saúde física. Eu mantenho a saúde física por causa do reino dos céus, para que eu possa ser útil, aprendendo a ser um trabalhador mais fiel do Cristo e ser útil àqueles que me rodeiam. Eu manter a saúde física para querer ficar encarnado eternamente é ilusão. Eu quero ser belo fisicamente, com que objetivo? Por vaidade ou para que eu possa utilizar a beleza e as portas que o mundo abre por um corpo belo, materiais que somos, para que eu possa propagar a vontade de Jesus, para que eu possa propagar a palavra do Senhor. Eu quero manter minha vida para me satisfazer ou manter minha vida para cumprir o dever de sal da terra. É isso que Jesus traz nesses versículos que se seguem. Olhai as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não seja que nem as aves do céu, porque eles não têm capacidade ainda de um pensamento abstrato e de uma ação moral.
Eles estão no nível evolutivo estritamente material. Diz ele, não valeis vós muito mais do que elas? Então, se Deus provê às aves do céu as condições materiais para elas cumprirem a função delas, você acha que ele não fará isso contigo? Que tem um potencial moral que as aves não têm? Só que a gente confunde, eu lembro lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala entre necessidade e supérfluo, a gente confunde necessidade com supérfluo. O que Deus vai nos prover são as condições materiais necessárias e suficientes para que nós exerçamos a nossa função moral, nossa função de discípulo, a nossa função de sal da terra, de luz do mundo. Mas nós confundimos o supérfluo como se necessidade moral fosse e nós queremos supérfluos. E Deus vai nos fornecer o necessário e suficiente para o nosso engrandecimento moral. Se eu retiro-me do centro, ficarei feliz com isso. Deus está me provendo todos os recursos necessários para que eu seja útil, para que eu seja mais sábio moralmente, para que eu seja mais fortalecido em minha fé, para que eu seja mais consciente espiritualmente. Que eu quero mais. Mas nós queremos coisas que nos desviarão a atenção de nosso dever, colocando ali a nossa felicidade, esquecendo que não se pode servir a dois deuses. E aí ele continua. Qual dentre vós, inquietando-se, ou seja, com aquela angústia, com o foco de sua vida, pode acrescentar um côvado à sua estatura, ou em outras traduções, que essa palavra de estatura tem dois significados, pode acrescentar mais tempo à sua vida, pode aumentar a duração da sua vida. Côvado era uma medida era uma métrica, né? Uma medida na Idade Antiga, como se fosse os centímetros de hoje. Como você pode... O que ele quer dizer, né? Qual de vocês, com todos os cuidados, você que está preocupado em manter a sua saúde física, você que está preocupado em ser feliz materialmente, ter conforto materialmente, que seu objetivo de vida requer aqui as atenções do mundo, e você se angustia, sua felicidade depende daquilo, com todos os seus esforços, você consegue aumentar 1 segundo de vida encarnatória? Não consegue. Então, onde está seu objetivo? Na terra ou nos céus? Onde está o tesouro que você dá valor? As aves fazem a função delas, que não é uma função moral. É uma função ainda de um aprendiz iniciante e estritamente material. Nós, espíritos conscientes que somos, que conseguimos habitar, manipular um corpo complexo como o corpo humano, que temos a capacidade de pensar em Deus, dizia Emmanuel, né? A diferença entre o homem e os animais é que o homem tem a capacidade de pensar em Deus. E nós temos essa capacidade, nós temos por função a moral, o dever moral. E assim como Deus prover as aves para fazer a função pequenina delas, material, ele vai prover os recursos necessários para que nós façamos a nossa função, também pequenina, mas moral, com os recursos necessários, da escassez ou da abundância, da facilidade ou da dificuldade. Mas não é isso que importa. Não é o que me agrada ou me desagrada, o que é fácil ou difícil para mim, mas o meu dever moral de evoluir, de seguir as leis universais, de ser um bem-aventurado. E aí, quando ele fala, qual de vocês tem condições de aumentar 1 segundo sequer na sua vida encarnatória? Nenhum. Com todos os cuidados que a sua capacidade mental, que a tecnologia, que a medicina, que tudo que o mundo fornece pode dar, quando chegar a hora do desencarne, você vai desencarnar. Ninguém tem condições de aumentar em nada a sua vida material que não seja planejado e fornecido por Deus, por Jesus Cristo em nosso planeta. Portanto, seu objetivo não pode ser material, porque a matéria acaba, a matéria se desfaz. A organização material atual vai se desfazer necessariamente. Tenha objetivos espirituais. Lembra do sede perfeitos? Sede perfeitos. Busque eternamente. E depois ele fala do corpo, né? Se a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, pois estas coisas os gentios buscam. Que eram os gentios? Aqueles que não acreditavam em Deus, né? Aqueles que não seguiam Deus. Isso os homens fazem. E homens de boa índole,
mas materialistas. Uma pessoa honesta, uma pessoa educada, uma pessoa que trabalha honestamente, que busca os seus valores, mas se ele não alcançou ainda o pulo do gato de conseguir abstrair seu raciocínio para pensar em Deus, a diferença nossa dos animais, temos a capacidade de pensar em Deus. Se ele não conseguiu vislumbrar o foco, o norte de Deus, ele está limitado em si mesmo pelo materialismo que ainda o direciona. Nós, cristãos, não somos materialistas. Entendemos que a matéria é um meio, então jamais a coloque como objetivo nosso. Buscai primeiramente, termina Jesus, buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não significa que nós vamos ignorar o dia de amanhã, que não vamos planejar nada para o futuro. O que ele diz é: não se apegue com o que você não sabe que vai acontecer. Planeje, calcule riscos, tenha sua ponderação para não sermos levianos em matéria encarnatória. Porém, saiba que você não está ciente do que vai acontecer. E tudo o que acontecer contigo, apesar da sua prudência, é para que você aprenda a ser útil, que desenvolva virtudes para que você consiga ser um trabalhador mais fiel de Jesus. E aí, voltando aqui ao nosso tema principal, temos limitações. Eu, como ser humano, tenho minhas limitações. E aí, o que eu faço? Eu não consigo fazer isso tudo. Bem-vindo ao grupo. Estamos encarnados em um mundo de provas e expiações, não é à toa. É para que a gente consiga aprender os primeiros passos da evolução, para que nós nos coloquemos no trilho, para depois seguirmos este trilho com uma velocidade maior, para que nós aprendamos a aprender. E hoje nós não sabemos aprender com as leis universais. Nós não sabemos aprender com Jesus. Nós queremos servir a dois deuses. E isso me limita mais do que as minhas capacidades ou incapacidades. A perda de foco. Quando eu quero me agradar, eu quero modificar a lei divina. Lembra que Jesus falou lá atrás, não modifique as leis? Por quê? Porque eu não quero desagrados. E nós, no processo evolutivo que estamos, refletamos, somos orgulhosos. E o orgulho não é característica de espírito evoluído, não é a característica de um espírito bem-aventurado. Como o meu destino é ser bem-aventurado, é ser feliz, ser um espírito superior, eu devo eliminar o orgulho de dentro de mim. Vocês já pararam para pensar como isso será feito? Eliminar o orgulho vai ser um processo tranquilo e indolor? Já tiveram orgulho ferido alguma vez na vida? Acredito que não seja só eu que passei por isso. Então, essa quebra do orgulho vai doer. Por quê? Porque o orgulho não vai sair de bom grado. Se ele saísse de bom grado, eu já teria saído. Ele está enraizado em meu coração. E eu vou ter que retirá-lo, desfazê-lo e, por vezes, arrancá-lo. E este processo é um processo dolorido, porque o meu orgulho não quer sair e eu gosto de algumas coisas, ilusoriamente, que o ego diz que para mim é bom. E aí Jesus diz, saia do centro e retire a principal limitação que você tem para aprender a aprender, que chama-se orgulho. Nós não temos capacidades de espíritos superiores, mas nós temos que começar a nos colocar nos trilhos para saber o que é um espírito superior. Um espírito superior não se coloca no centro do seu próprio universo, não busca agradar-se, busca modificar o seu gosto para que as leis divinas se tornem agradáveis a ele. E não modificar a lei divina para que as leis divinas se tornem agradáveis a ele. A lei divina não será modificada em momento algum. Se eu não consigo segui-las, eu sofro. Eu tenho duas alternativas. Ou tentar ser Deus e mudar as leis divinas, ou tentar assumir o meu dever e modificar a mim. O óbvio diz que a primeira opção é impossível. As leis divinas me provocam o exercício, a providência divina me provocará, vez ou outra, sofrimentos? Sim. Não porque Deus está te punindo, mas porque Ele te coloca em uma situação para quebrar o teu orgulho, por exemplo. E a quebra do orgulho, apesar de benéfica para você, para que você tire a cegueira ilusória do ego, ela é dolorosa. Porque eu estou muito apegado àquele orgulho, ele está muito enraizado dentro do meu coração. Temos limitações,
Inúmeras. Tem muitas coisas do universo que nós sequer conseguimos imaginar. Paulo de Tarso dizia o seguinte: toda vez que quando eu quero fazer o bem, é o mal que me aparece. Paulo de Tarso, que é muito superior a nós outros. E ele via em si um mal que ele ainda não conseguia se libertar. Mas Paulo era apóstolo não porque já havia eliminado todo o mal do seu coração. Ele era apóstolo porque ele descobriu qual caminho a seguir, a porta estreita. E ele tinha coragem moral de seguir pela porta estreita, ainda que saísse todo ralado do outro lado. Mas aquele era o caminho correto. Eu não quero mais me agradar a mim mesmo. Eu quero mudar os meus gostos para que a lei divina passe a me ser agradável. Se eu não mudar os meus gostos materiais, a lei divina nunca me será agradável. Eu vou exigir que os outros cumpram a lei divina para que eu não seja desagradado. Eu quero que o outro aprenda a amar para que me ame, para que ele não me afete negativamente. Então, eu exijo dele que seja melhor, que seja caridoso, que seja bondoso, que seja altruísta, que seja gentil. Por que eu quero que ele seja gentil? Pela felicidade dele ou para que eu não me sinta desagradado? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Enquanto Jesus não falou nada do outro, falou de você. Se você lê o Evangelho, é tudo no imperativo. Perdoe. Ele não deu condição. Perdoe desde que o outro entenda que te fez mal. Não, perdoe, mesmo que o outro queira te fazer mal por vontade própria. Ore, mesmo que ele não goste de você, saiba disso e continue não gostando de você. Continue falando mal de você. Por que quer? Porque te quer o mal. Ore por ele. Jesus não condicionou, porque as virtudes não são condicionáveis. Elas são o caminho, elas são a porta estreita. Só que para eu fazer isso, eu preciso retirar-me do meu centro. Eu preciso quebrar o orgulho. E o orgulho vai doer. As nossas limitações são inúmeras, como a criança tem suas limitações. E ninguém exige de uma criança de tenra idade que corra uma maratona. Porque é inconcebível essa existência, ela não tem capacidade para isso. Mas exige-se de uma criança que ela aprenda a caminhar. Exige-se dela que ela se desfraude. Exige-se dela que ela retire o vício da chupeta. Cada coisa a seu tempo. Cada indivíduo tem um momento e um despertar. Nós estamos no momento de seguirmos Deus, porque no processo evolutivo fomos tutelados por espíritos infinitamente superiores nos reinos anteriores, para que despertássemos a nossa consciência a Deus. Nós temos capacidade de pensar em Deus. Os animais não têm. Então, nós temos uma responsabilidade de espírito consciente que os animais, por exemplo, não têm. E nós, cristãos, temos o roteiro, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos um mapa da mina, do tesouro do céu. Não dá para alegar ignorância. Dá para alegar falta de vontade, não ignorância. E os espíritos nos respondem lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se poderíamos, por nossas próprias ações, evitarmos que o mal acontecesse conosco. Os espíritos respondem a ele: sim, basta-lhe força de vontade. E aí quase que lamentam, né? Quão poucos de vós fazem esforços. Olha o que eles dizem. A maioria dos males, dos sofrimentos, né? Não dos males externos, porque as dores externas não necessariamente causam sofrimento. Mas os nossos sofrimentos, ou seja, eu estou olhando com o olho mau. Jesus falou, olhe com o olho bom, né? Que seu olho seja saudável. E o meu olho está enfermo, eu estou olhando com o olho trevoso as coisas. Eu estou olhando as dores como punição, isso é olho trevoso. Eu tenho que olhar as dores como uma oportunidade de desenvolver virtudes. E olhar para dentro de mim, autodisciplina, dever de sal da terra, para que eu possa elevar a minha justiça, senso do bom, do justo, do correto, acima da justiça dos fariseus, que eram egocêntricos. Retiro-me do meio, Senhor, o que queres que eu aprenda? Pela dor ou pelo prazer, pelo regozijo? Não importa, eu tenho que aprender algo virtuoso. E aí os espíritos dizem, basta-lhe a força de vontade, mas quão poucos de vós fazem esforços, têm força de vontade firme para mudar os seus gostos e passar a gostar das coisas divinas.
Mudar o seu ponto de vista e passar a olhar as coisas pelos olhos do Espírito. Mudar os seus valores e ter valor dos tesouros do céu. Isso é a reforma íntima. Somos limitados em nossas capacidades, mas a maior limitação que nós temos hoje chama-se orgulho, egoísmo, egocentrismo. Temos que mudar quem somos para sermos melhores. Não temos hoje nada perfeito dentro de nós. O nosso destino é termos todas as nossas características em nível de perfeição. Portanto, irmãos, pense, se hoje eu não tenho nada perfeito, o meu destino é ter tudo perfeito, o quanto que eu tenho que mudar de mim? Absolutamente tudo. Claro que não vai ser numa encarnação, mas eu devo colocar-me no trilho para seguir a perfeição que eu não possuo hoje. E o primeiro passo disso é mudar o que você gosta, é mudar o que te faz feliz, é mudar o que te satisfaz. Saindo das satisfações temporárias inerentes às coisas materiais e passando a gostar das coisas do Espírito. Hoje eu não gosto das coisas do Espírito, porque eu sou um ser material. Mas o cristianismo me mostrou o caminho, a porta estreita, por isso que é estreita. E eu tenho que mudar o que eu gosto para passar a gostar das coisas elevadas. E este processo é um processo doloroso, mas extremamente recompensador. Como disse Jesus Cristo, o trabalhador merece o seu salário. Trabalho moral e disciplinar íntimo para o salário da bem-aventurança da felicidade eterna. Que Deus fique conosco. Bruno, nossa, muito, muito obrigada pela reflexão trazida. Eu acho que você trouxe aqui um excelente material para nos levar, né, a pensar sobre nós mesmos. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu deixo aberto para perguntas, comentários sobre o que foi dito aqui. Eu estava olhando aqui o bate-papo, acabei de olhar. A dona Darcy colocou, excelente palestra, muito importante esclarecimentos para nossa evolução moral e espiritual, parabéns. Vilma, excelentes reflexões, parabéns, Bruno, Deus te ilumine. Margarete colocou, obrigada, Bruno, pela reflexão da noite, muito bom te ouvir mais uma vez, Deus o abençoe. Então, temos aqui já comentários do nosso bate-papo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Oi, pode falar, Bruno, desculpa. Só se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, né? A gente quer justamente trazer uma reflexão de foro íntimo. O Evangelho é uma reflexão íntima, ele é um roteiro moral íntimo, não externo. E quando a gente se sente realmente tocado, mexido por dentro, não de uma maneira negativa, mas de uma maneira estimulante, apesar de ter que olhar para dentro de nós nem sempre é tão agradável, mas ter coragem moral para olhar para si com foco em Jesus é sempre muito, muito prazeroso. É um prazer inefável, as palavras de Paulo de Tarso, né? Então, queria agradecer o carinho de vocês, fico aqui à disposição se alguém quiser comentar alguma coisa. Temos aqui uma mão levantada do Aristides. Pode falar, Aristides. Olá, boa noite. E aí, Bruno, tudo bem, né? Tudo bom, meu amigo? Prazer em revê-lo. Meu irmão, você falou, eu gravei aqui duas coisas. Logo no início você falou sobre a questão do que seria felicidade, né? E agora, encerrando, você falou sobre o egocentrismo, o que seria felicidade. Eu, na minha mente, veio rapidinho assim, que a felicidade seria sair da UTI para ir para a enfermaria. Eu tive em um mês 2 vezes na UTI, ontem mesmo voltei para casa, né? E é terrível ficar na UTI, é uma provação incrível para mim, sabe? E aí, quando eu saí que eu fui para a enfermaria, me veio um pensamento, acho que me sopraram na minha mente, né? Que eu estava numa felicidade incrível. Mas aí eu lembrei, eu tenho um plano de saúde, eu consegui ajeitar a minha situação muito rápido, em um mês, 2 vezes rapidinho consegui fazer meus procedimentos, né?
Deus me deu a permissão de continuar mais um tempo entre meus amigos, né? E aí, eu pensando, eu aqui morrendo de felicidade porque eu saí da UTI, mas quantas pessoas que querem fazer uma cirurgia, que querem fazer um procedimento, que querem ir para uma UTI e não tem a oportunidade, não pode. E aí esse negócio aí que você falou do egocentrismo, para a gente baixar a cabeça e tirar o orgulho da gente, ter um pouco de humildade, realmente é aí que a gente vê que é um processo doloroso, né? Se você for parar para pensar, esse exemplo que você colocou é muito bacana, né? Por que Deus nos faz passar por experiências? Para que a gente seja experiente e consiga passar aos outros a nossa experiência de uma maneira positiva. Por que nós conseguimos ensinar as crianças? Porque eu já fui criança, eu sei o que está acontecendo, a gente fala muito para os jovens, né? Já tive a sua idade, eles não acreditam muito, não. Quando eles crescem, aí eles falam a mesma coisa. Eu já passei pelo que você passou. Então, as alegrias da vida são úteis. Então, o que eu senti uma satisfação, uma alegria, porque saí da UTI, fui para a enfermaria, tenho condições de fazer isso. Ótimo. A pergunta é, o que você vai fazer com essa alegria? A alegria ela é muito útil, porque eu sei o benefício que tem, eu sei como um espírito, eu ou outros, conseguem se agradar, conseguem ter alegrias que são oásis no meio de uma vida, às vezes, de muito sofrimento. E não necessariamente o fato de UTI e enfermaria. Às vezes, é o fato da pessoa estar sozinha e ter companhia. Ou seja, é uma mudança de um estado que era muito desagradável para você para um outro que era menos desagradável. A enfermaria também não é agradável, não é hotel. Mas você estava num estado muito pior. E passou para um estado menos pior. E isso te trouxe uma alegria muito grande e um fôlego para você tocar a vida. Essa experiência tem que reverberar em nós para que nós consigamos mostrar isso aos outros. Não necessariamente UTI e enfermaria, mas qualquer outra situação ruim em que ele pode melhorar um pouco. Este ponto de vista traz satisfação, e você sabe disso agora. Para que a gente consiga, com esta alegria que você experimentou, conseguir passar aos outros na mudança de ponto de vista. Porque você podia estar reclamando na enfermaria. Estava na UTI, estou na enfermaria, pô, eu queria estar em casa. Não. Eu consegui ver que na pouca melhora eu tenho satisfação. Que eu amplie isso para tudo na minha vida. Para qualquer coisa, e eu consiga passar essa experiência aos outros. Então a pergunta é, por que Jesus está me fazendo passar essa experiência? O que eu posso fazer com a alegria que eu tive? O que eu posso fazer com esse sentimento positivo que eu tive? Os sentimentos positivos existem para que eu amadureça com eles e consiga fazer com que os outros percebam a positividade do universo. Que ela sempre existe. Sempre. É só uma questão de ponto de vista. A Emília tinha levantado a mão, não sei se ela quer falar. Boa noite, Bruno. Excelentes Bacana, suas muito obrigado. palavras. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. A minha linha de reflexão também vai numa coisa que eu ando pensando ultimamente. É a questão que você falou do egocentrismo. Porque o egocentrismo, ele remete a uma época da humanidade em que eu sou o centro de todas as coisas. Depois veio o teocentrismo, que Deus era o centro. Mas, ultimamente, eu acho que nós estamos nessa linha do materialismo, do egocentrismo. E eu vi um pensamento hoje, até lendo um conto chamado Alienista, em que o médico, o psiquiatra, classifica todos na cidade de louco. E, ao final, ele descobre que ele que era o louco. Então, assim, eu queria que você desenvolvesse mais essa linha de que a gente percebe a loucura dos outros e não percebe a nossa própria loucura. E, às vezes, a gente pensa assim, uma coisa que já aconteceu comigo, por exemplo, estou ouvindo a palestra e falo assim, minha irmã podia estar ouvindo isso daqui. A gente sempre acha que é para o outro. O orgulho é do outro, o egocentrismo é do outro, a loucura é do outro, e não a minha própria loucura. Queria se você pudesse falar sobre isso. Jesus fala isso lá quando fala que a gente tem que ver a trave no nosso olho para saber como tirar, né, o argueiro do olho do nosso irmão. E essa passagem,
Bacana, porque ele fala assim, olha, o meu irmão tem um cisco no olho. E para eu saber como tirar o cisco, então eu tenho que ter uma intenção de beneficiá-lo. Mas para eu beneficiá-lo, eu tenho que entender como funciona um espírito, num nível evolutivo que ele está. E para eu conhecer, só tenho condição de conhecer profundamente, no nível evolutivo do nosso planeta, que todos nós estamos ali mais ou menos no mesmo nível evolutivo, eu costumo brincar, a gente é farinha do mesmo saco, né? Tem uma qualidade um pouco mais desenvolvida, mas eu tenho uma outra que está menos e o meu irmão é o inverso. Então a gente está ali mais ou menos no mesmo nível de evolução e cada um mundo de prova e expiação. Eu tenho condição de conhecer profundamente um espírito deste planeta, que sou eu. E a importância do autoconhecimento. Como todos nós estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo, muitas das coisas que ocorrem intimamente comigo, minhas dúvidas, meus anseios, as formas com que eu tento lidar comigo mesmo, essas situações ocorrem com os outros. A forma dele sair, a forma externa, tal, vai mudar. Mas profundamente passamos pelas mesmas dores, pelos mesmos anseios, pelas mesmas dúvidas. Eu conhecendo a mim, eu consigo entender o outro. Não exatamente, porque eu não estou dentro dele, mas eu consigo ter uma ideia, eu consigo fazer um diagnóstico, sabe? O médico que estuda, o médico clínico, ele vai te olhar e vai fazer um diagnóstico. O psicólogo vai ver o que você está relatando e vai fazer um diagnóstico. É exato? Nunca é exato. Mas tem uma boa direção. Ele está ali num contexto, você conseguiu visualizar. Então, o objetivo de eu conhecer a mim não é para eu ser feliz, tomar posse da felicidade comigo e ficar comigo. Senhor, eu quero conhecer a mim para que eu tenha condições de conhecer o outro, melhorar a mim para que eu tenha condições de ajudar na melhora do outro. Esse é o objetivo. Então, isso é sair de si. Eu me uso como laboratório de mim mesmo, como laboratório de conhecimento do espírito. Quando a gente faz essa atitude que você relatou, acontece muito no evangelho no lar. Eu brinco aí com o pessoal que a gente fala nas aulas, de que a gente está lendo o evangelho no lar e fala assim, ó, perdão, ó, para você. Ouve aqui. Porque eu pensei em você quando foi abrir a página. Eu falei assim, meu irmão, quem foi que abriu a página? Foi você. Você acha que a espiritualidade está usando você de pombo-correio? Não está. Abriu a página é para mim antes e para os outros. Né? O evangelho é antes para mim do que para os outros. Então, eu me tirar do foco, a gente faz as duas coisas. Eu me tiro do foco quando é negativo, aí jogo para o outro, e quando é positivo, eu me coloco no centro e é tudo para mim. E a gente tem que fazer o caminho inverso. Isso é um exercício, gente, não é nosso natural. O nosso natural é eu me envaidecer com as minhas qualidades. E eu não querer saber dos meus defeitos. E o que o cristianismo diz é reconheça as suas qualidades, sem se envaidecer, para propalá-las. E reconheça os seus defeitos, sem se martirizar, para corrigi-los. Só que a gente faz o caminho inverso. Eu reconheço as minhas qualidades para mim vai descer e os meus defeitos eu ponho na conta dos outros. Eu só agi assim porque fulano fez isso comigo. Você imagina se Jesus usasse esse argumento. Botamos ele na cruz. Imagina como você agiria se fosse para a cruz. Ah, mas eu não sou Jesus. E quem é o teu modelo? Estamos falando do comportamento ideal, do bem-aventurado. Para depois eu falar de como eu sou. Conheça Jesus para saber onde você vai, conheça a si mesmo para saber onde você está, traça o caminho e anda. E o caminho vai ser um caminho espinhoso. A porta é estreita, haverá dores e desconfortos, mas o trabalhador merece seu salário. Então, retire-se do seu centro e passe a tentar enxergar com os olhos divinos. Não é como eu vejo, é como Deus vê. Como Deus me vê nesse momento. Não é como eu me vejo nesse momento. Ah, porque ninguém sabe o que eu passei. Deus sabe. Como que ele está vendo? Ah, porque se outro tivesse no meu lugar, meu irmão, outros já passaram coisas muito piores que você e agiram mais correto. Francisco de Assis, Madre Teresa, Allan Kardec, Chico Xavier, Buda, Confúcio, Sócrates. Tem uma lista aí extensa no planeta. Eu não sou o cara mais evoluído do mundo, mas também não sou menos. Olha como a vaidade, o orgulho é traiçoeiro. Sabe aquela situação que você errou, feio, que a sua consciência está ali lhe alertando, e você fala, ai, mas eu sou a pior pessoa do mundo. Já passaram por isso? Ou conhece alguém que já passou por isso? Não, eu não presto, eu sou a pior pessoa do mundo.
Meu irmão, não é. Nem para o mal a gente se destaca. O pior é o mais mal, né? Ainda assim você está em destaque. Olha como o orgulho nos trai. Tá bom, eu errei e sou mal. Eu aceito ser mal, desde que eu seja o pior. O mais mal de todos. Aí eu aceito ser mal. Não, eu não sou o pior nem o melhor. Eu sou igual. Absolutamente igual. Eu não tenho destaque. Né? Deus não faz acepção de pessoas. Está lá no Evangelho também. Todos nós somos iguais. Toda vez que eu cometer um erro, olhe para baixo e veja o quanto de pessoas você consegue auxiliar com o que você tem, apesar do seu erro. Corrija o seu erro. Não vá se enganar que erro é acerto. Ah, não, tudo bem. Não, tudo bem, não. Eu errei, eu vou corrigir. Sem se martirizar, lembra? Para corrigir, sem se martirizar. Errei, estou me achando muito ruim, incapaz. Olhe para baixo e veja quantas pessoas precisam da sua capacidade pequenina e que você pode ser útil. Quando eu estiver me achando muita coisa, nossa, eu sou muito bom, olha para cima e vê uma infinidade de espíritos que são muito melhores que você e põe-se no seu lugar. Esse exercício evita que eu queira me destacar para baixo ou que eu queira me destacar para cima. Não sou eu que tenho que aparecer. É preciso que eu diminua e ele cresça. Mas é um exercício. Não é natural nosso. É uma outra chave virada. Né? Uma outra ficha que cai. Não é meu natural ser humilde. O meu natural é ser orgulhoso. Por quê? Recém saímos do reino animal. É o esperado em espíritos no mundo de prova e expiação. Mas, apesar de não ter desenvolvido a virtude que eu quero, eu agora sei e tenho convicção que eu quero desenvolvê-la. E farei todo o possível intimamente, disciplina íntima, porque eu sou o sal da terra do meu coração, para que eu alcance a virtude que eu não alcancei ainda. Toda vez que eu quero fazer o bem, é o mal que em mim aparece. Então, em vez de olhar para fora e procurar no contexto externo a tua falha íntima, olha para dentro e veja como que o contexto externo acionou a sua falha íntima. Porque se eu fiquei com raiva, a falha é íntima. A situação difícil apenas foi um gatilho. Se eu xinguei alguém, a falha é íntima. A situação externa foi apenas um gatilho. Tocou na minha ferida. E aí eu não aguentei explodir. Mas a ferida é minha. E Jesus nos permite situações difíceis para que os gatilhos aconteçam. E o nosso comportamento impulsivo, negativo, é ele me falando, tá vendo, meu irmão, onde você tem que trabalhar? Olha aqui o que você fez. É aqui que você tem que trabalhar. Em vez da gente se iludir que não tenho defeitos ou que meus defeitos são pequenininhos porque o do outro é maior.